Aí Roberto falava assim: Paula, deixa eu te falar. Já naquela hora, naquela agonia toda lá dentro do clube, eu não conseguia mais também falar, eu não conseguia mais, tipo, respirar. Eu fiquei tão desnorteada naquela hora e ele falava: Paula, tu sabe, ele conversava muito comigo, tu sabe disso. Paula, você é minha amiga, falava assim. Olha, sabe o que era que ele falava? Ele falava: Paula, tu acha que ele não queria depois, né, me ver? E Roberto chegava para ele e dizia: então vai procurar ela. Ele dizia: não, vai procurar ela. E ele falava assim: sabe, Roberto, eu acho que eu fiz a escolha errada. Porque quando eu conheci Paula era uma moleca. Então, Paula era muito medrosa e de repente eu vejo naquele dia, ela, quando ele me falou, né, que ia casar, eu vejo naquele dia uma mulher do meu lado que eu fiz. É como se eu tivesse pegado ele de calça curta aqui depois, né? Então, que a gente passou a noite e antes conversou e tudo, e teve a nossa despedida mesmo. Antes, né? A noite que eu soube de tudo lá na casa dele, né? Casamento, tudo. Então ele disse: e agora, né? Eu ia atrás dela, ela não vai me aceitar. Porque ela chegou para mim e falou assim, de manhã, pela manhã, quando ele foi. Eu falei: olha, mesmo que você me vê com alguém, você não se aproxima. Porque eu sabia que ele era meio, né? Esqueça, eu nunca insisti na sua vida, mesmo eu grávida ainda, eu nunca insisti na sua vida. Você nunca me conheceu. E ele, agoniado, falava para mim assim: Paula, a gente tem uma história, Paula, aqui na sua barriga, Paula. Eu falava: ninguém precisa saber, só a gente dois. Eu falava isso para ele. E aí, naquela agonia toda, ele disse: olha, Roberto, isso Roberto me falando, no dia né, que foram buscar ele no caixão. Roberto falava assim: Paula, ele falava para mim assim, e eu falei: Roberto, eu sinto tanta falta. Eu nunca imaginei que eu ia sentir tanta falta dela. Porque eu falei para ele assim: você não sabe o quanto eu gosto de você. Você ainda vai saber. Eles gostar. Aí eu falava: gostar não, te amo, né? Eu falei assim para ele. Eu disse: você não sabe dizer. No dia que ele falou do casamento, eu falei: você não sabe. Você vai saber. Eu falei para ele: você vai saber, né? O quanto eu gosto de você. Vai chegar esse dia e você vai saber. Aí ele falou bem que ela falou mesmo, Roberto, que esse dia ia chegar. E chegou esse dia. Aí Roberto: então vai procurar ela. Ele: não. A gente fez como se fosse mais ou menos outro pacto. Porque era policial, tinha aquele negócio de juramento, né? E ele não foi, também, que ele disse: eu tenho certeza que se eu for, ela não vai me receber. E realmente, por causa da criança que eu tinha, porque ele falou, ela tinha uma coisa de mim, né? Ela tinha uma coisa de mim, e eu tirei dela, que foi a criança, né? Então ele disse: eu tenho certeza que se eu me aproximar dela, ela não vai querer falar comigo. E aí, pessoal, é isso, né? E ainda é muito, né? É muito, ainda dói, mexe. E eu tô aqui, né? Onde ele foi enterrado, aqui, foi no cemitério de Casa Amarela. E eu chego e é isso. E agora sim, eu vou encerrar, que essa é a minha história. Há 38 anos atrás, quando eu tinha 17 anos, hoje eu estou com 56, né? Eu tinha 17 anos, foi em 83 que a gente, em novembro de 83. É isso.